canal, saudações tricolores, já avisando que esse vídeo tem conteúdo de uma certa nostalgia para a torcida do Grêmio. A gente vai relembrar como era o Grêmio treinado pelo Mano Menezes em 2005, 2006 e 2007. Então, antes que alguém pergunte, mas Cristiano, para que falar do Grêmio lá de trás? Futebol mudou tanto, por que não analisar os últimos trabalhos do Mano, mais recentes? Calma, gente, o YouTube tem essa coisa boa, tá? Tem tempo para tudo. Vai ter o vídeo dos trabalhos mais recentes do Mano, mas nesse aqui eu quero relembrar, falar bastante sobre o Grêmio e relembrar como é que era o time comandado pelo Mano Menezes. Então, deixem o like, se inscrevam no canal, comentem aqui embaixo e vamos voltar para 2005, exatamente 20 anos atrás. Um 4-4-2, primeiro trabalho do Mano Menezes no Grêmio. É óbvio que aquele time na Série B sofreu alterações. O primeiro time do Mano, por exemplo, tinha o Somália centroavante ainda, tinha um Douglas volante, o goleiro era o Eduardo, aquele que depois viria a pedir demissão. Eu fiz aqui uma média e peguei o time que foi fixado para as rodadas finais e também para os dois quadrangulares daquela Série B, né? Passavam 8, dividiam em dois quadrangulares, passavam 2 para o quadrangular final e aí sim os dois times que subiam para a Série A de 2006. E esse era o Grêmio: Galato, Patrício, a zaga composta pelo Domingos e pelo Pereirão, e na esquerda o Escalona. O meio-campo do Grêmio abrindo com Geovânio e Sandro Goiano. Vale lembrar que, por exemplo, na Batalha dos Aflitos, o Geovânio estava suspenso e por isso o Nunes, lembra do Nunes? Foi o Nunes quem jogou a Batalha dos Aflitos, inclusive cometeu aquele pênalti, que na real não foi, né? E que o Djalma Beltrame marcou e acabou dando toda aquela confusão. Marcel e Marcelo Costa, os dois meias, e a dupla de frente do Grêmio naquela reta final, o Ricardinho e o Lipatim. Para mim, o melhor jogador do time, o Mano deixava no banco, né? Que era o Anderson, que fez inclusive o gol da classificação, o gol da redenção e o gol do título do Grêmio naquela competição. O ano passou, o Grêmio de volta para a Série A, e em 2006 o Mano abriu mão do 4-4-2 e passou a usar um esquema que desde então ele usou em praticamente todos os clubes que ele trabalhou, o 4-2-3-1. E naquele Brasileiro 2006, bom, o Grêmio ganha o Campeonato Gaúcho em cima do Inter, né, aquele gol de nuca do Pedro Júnior, e no Campeonato Brasileiro 2006, né, para um Grêmio que recém vinha da segunda divisão, fizemos uma baita campanha, ficamos com o terceiro lugar. Havia uma variação no gol, começou o Marcelo Groy, ele muito novo perdeu posição, reassumiu o Galato, teve um período de 2, 3 jogos que o Cássio chegou a ser titular naquela ocasião, mas depois voltou Marcelo Groy de novo. Enfim, havia uma variação de Marcelo Groy e Galato basicamente, nenhum dos dois conseguiu se firmar realmente no ano de 2006. O Patrício é um remanescente da Série B pela direita, a zaga do Grêmio foi essa que eu coloquei, tinha o William junto com o Evaldo. O Grêmio tinha um zagueiro argentino que eu até gostava, que era o Maidana, mas que era o reserva imediato. Na esquerda, a contratação do Wellington, que tinha no ano anterior feito um dos gols do Ituano contra o Grêmio naquela Série B. O meio-campo do Grêmio aí já tinha a presença do Lucas Leiva como titular. Eu vou lembrar que em 2005, por exemplo, o Lucas Leiva só estreia no Grêmio num jogo diante do Náutico pelo quadrangular final da Série B. Ele entra na Batalha dos Aflitos, Lucas Leiva, mas muito novo, com 18 anos, teve pouquíssimos minutos naquela Série B. 2006, sim, ele entra como titular, inclusive é eleito o melhor jogador do Campeonato Brasileiro pela revista Placar, fazendo dupla ali com o Sandro Goiano. Já havia em 2006 a presença do Tcheco, já como capitão do Grêmio, Rafinha, o ponta pela direita, o meia pela direita. O Grêmio tinha o Hugo pelo lado esquerdo e na frente o Rômulo, que a exemplo do Wellington também veio junto ao Ituano, que havia vencido o Grêmio em 2005. Baita campanha no Campeonato Brasileiro, terceiro lugar, time do Mano Menezes, que renovou para a temporada 2007, que foi a última do Mano no comando do Grêmio. Mais um título, conquistamos o Campeonato Gaúcho em cima do Juventude, com direito a uma goleada no jogo da final, e na Libertadores aquela campanha, né, que nós fomos até a final e perdemos por Boca Juniors, mas uma campanha
que quem foi no Olímpico naquele tempo sabe que havia uma sinergia, uma ligação entre torcida e time, que era uma coisa mágica, uma coisa maluca. Um time do Grêmio, como vocês estão vendo, bastante comum, chegou até a final daquela Libertadores, muito na função da pressão do Estádio Olímpico. Eu vou dizer que nunca houve, na história do Brasil, um momento de ligação de torcida com um time tão forte quanto naquele ano de 2007 no Olímpico. E o time do Grêmio era bastante comum, né? Sarra, Patrício, aí a zaga tinha William e Teco boa parte do tempo, até que o Teco se machucou naquela final contra o Boca. Tinha o Schiavi, que entrava de vez em quando, chegou para ser o grande xerifão e acabou não acontecendo. Na esquerda jogava o Lúcio, e aí do meio para frente o Grêmio tinha Sandro Goiano, Lucas Leiva, que foi vendido depois daquela final da Libertadores, mas também já tinha, por exemplo, o Gavilã, que foi contratado e jogou praticamente ali todo o segundo semestre, e bem, o Gavilã pelo Grêmio no ano de 2007. O Tcheco era um remanescente no meio-campo, o capitão. O Diego Souza, esse mesmo que agora no fim da carreira virou centroavante, foi colocado como meia pela direita pelo Mano Menezes naquele time. Pela esquerda tinha o Carlos Eduardo, que vinha da base, e o nosso centroavante era o Tuta, e com esse time aí nós chegamos até a final da Copa Libertadores da América. O último jogo do Mano pelo Grêmio foi o jogo em que rebaixou o Corinthians, na última rodada do Campeonato Brasileiro, o empate no Olímpico, né? Aí o Grêmio já tinha, por exemplo, Jonas na sua primeira passagem e tal, já vinha sendo um time com uma reformulação um pouco maior, e o Mano acabou se despedindo do Grêmio naquele jogo. Olha a curiosidade, né? Justamente para treinar o Corinthians, que o Mano ajudou a rebaixar naquela última rodada de Campeonato Brasileiro. E agora ele está de volta, a quem desejamos, obviamente, sorte, sucesso, que ele consiga fazer as coisas voltarem a funcionar aqui pelos lados do Grêmio. Deixem o like no vídeo. Lembram desses times que eu falei aí? Comentem aqui embaixo. Se inscrevam no canal.